É uma cara de pau impressionante desse pessoal da grande imprensa, né? Olha só a coluna da Manu Gaspar. Depois de superar o golpismo, o Brasil precisa enfrentar a falta de limites do Supremo. O que o Alexandre de Moraes fez foi um absurdo, ele errou nisso, errou naquilo, mas como era para o Bolsonaro, tá justificado, beleza, não, que tinha que enfrentar o golpismo do Bolsonaro, não, Bolsonaro valeu, tudo isso valeu com o Bolsonaro. Agora não pode valer mais, temos que resolver o problema. Agora, que coisa é essa? Se estava errado o Alexandre de Moraes, então por que, que valeu para o Bolsonaro? É a definição de um tribunal de exceção. Está fazendo um negócio só porque tem que tirar Bolsonaro a qualquer custo da política brasileira. Que história é essa? O que, que o Bolsonaro fez de errado? Ele não tentou golpe nenhum. Ah, mas ele criticava o STF. Ele criticava o STF porque tem um monte de brasileiro que critica o STF mesmo, que acha que o STF está errado mesmo. Eu sou um deles. E tem mais um monte de gente que pensa também. E você mesmo está admitindo que o STF está errado. E aí, como é que fica esse negócio? Vamos falar sobre isso daqui, que, cara, isso é um absurdo, de uma cara de pau espetacular, cara, ele falando, não, que agora temos que ver os erros do STF, coisa e tal. Eu sou o Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por O Diálogo Cabuloso do PT com o PCC, Dino Sfat e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, a Malu Gaspar fez uma coluna que eu acho que ela está correta em um monte de coisas. A única coisa que ela está errada é, peraí, como é que isso valeu pro Bolsonaro? Não, pro Bolsonaro justificava, não, porque o Bolsonaro era importante para tirar o golpismo do Bolsonaro. Eles não percebem que isso vai valer para qualquer candidato da direita, porque o Bolsonaro não deu golpe nenhum. Então, beleza, vocês não gostavam dele, beleza, não gostavam do Bolsonaro. E se tiver outro candidato da direita que vocês não gostem também, vai ser a mesma coisa. Não, para tirar o Tarcísio tem que também valeu. Para tirar o Tarcísio, valeu esse negócio todo aí, pode usar a justiça para atropelar o Tarcísio. Depois a gente tem que resolver o problema da justiça. Cara, que coisa impressionante, bicho. É o que eu falo para vocês, esse pessoal com a desculpa de, entre aspas, salvar a, entre aspas, democracia, eles destruíram a democracia brasileira. Não tem democracia sem o devido processo legal. Aqui, ó. A prisão definitiva de Bolsonaro e dos generais da trama golpista é a prova da força da nossa democracia. Que força da democracia? Você mesmo está admitindo aqui que teve um monte de erro no processo, que foi uma coisa forçada, e não precisa nem admitir, porque todo mundo vê. É só ver o tempo que levou esse processo, é um absurdo. Em lugar nenhum do mundo tem processo ultra rápido igual esse, muito menos na justiça brasileira. Pode pegar qualquer processo na justiça brasileira, nunca teve um processo tão rápido, tão célere, e isso é, evidentemente, a custa da defesa, né? Ou seja, todos os recursos, tudo que foi pedido pela defesa, nada foi concedido, por quê? Porque temos que acabar antes da eleição, o processo tem que acabar antes da eleição, porque a gente tem que tirar o Bolsonaro a qualquer custo. Mas que história é essa? Desde quando essas pessoas são donas do Brasil e elas que decidem o que é certo e o que é errado agora? Que história é essa? Não, a lei está aí para isso. O Alexandre de Moraes, ao atropelar a lei, cometeu uma injustiça, não cometeu uma salvação de democracia, não. Ele cometeu um enterro de democracia, né? Derrotou-se o golpismo há décadas latente na caserna e pela primeira vez na história puniram-se chefe de um complô de ruptura internacional. Não, 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 não puniram ainda não. Você está querendo que punam agora. Você está falando contra o Alexandre de Moraes agora querendo que punam. Os generais e o Bolsonaro não fez nada de errado. Tanto que não tem evidência nenhuma de nada. Ele está num posto que no Brasil atentar contra o regime democrático pode sair muito caro. Você está falando isso para o Alexandre de Moraes? Porque para o Alexandre de Moraes vale a pena falar isso mesmo, né? Mas o ciclo que se encerra com essas prisões também prova que a deturpação democrática é uma tarefa que nunca termina e não estará completa sem uma revisão profunda do papel do judiciário. Olha só, ela está dizendo aqui, o judiciário está errado nessa história. Pois é, mas se o judiciário está errado nessa história, por que para o Bolsonaro valeu? Por que para o Bolsonaro vale esse judiciário errado que vocês estão colocando aí, né? É que eles estão vendo agora o tamanho do monstro que eles criaram. Eles sabem que o Alexandre de Moraes não tem agora quem segure ele. Provavelmente, sabe o que é isso daqui? É o pessoal chateado pelo Alexandre de Moraes estar impondo o nome do Pacheco ao invés do Messias, sabia? Esse pessoal aqui é todo mundo putinha do Lula. E aí, ou seja, agora que o Alexandre de Moraes botou a casinha de fora e botou o peso dele a favor do Pacheco, praticamente descartando a candidatura do Messias, o pessoal ficou apavorado. então quer dizer que o Alexandre de Moraes, a gente deu esse poder todo para o Alexandre de Moraes, mas era só para tirar o Bolsonaro. Não é para continuar mandando no país, não. Não, vocês criaram um monstro, vocês criaram um ditador do Brasil.
Uma das ideias que passaram a ser repetidas nos últimos dias é que, fim do julgamento, está na hora do Supremo voltar para o seu quadrado, ser mais contido, exercer mais comedimento. Embutido no raciocínio está o reconhecimento de que o tribunal, o Alexandre de Moraes especial, foi além das suas atribuições em vários momentos. E tudo bem porque foi por uma boa causa, mas agora chega. Que negócio é esse? Como é que você pode saber que foi uma boa causa? Se por definição a justiça, você está admitindo que ela falhou, que ela exagerou, então como é que você sabe que foi por uma boa causa? Porque você não gosta do Bolsonaro? Você acha que as políticas do Bolsonaro são erradas? O que não corresponde à maior parte do povo brasileiro. Ou seja, vocês estão admitindo aqui que usaram um tribunal de exceção para tirar politicamente o Bolsonaro. E pode ficar tranquilo, tá todo mundo vendo isso. Tirando a bolhazinha da esquerda que acha que, não, que lindo, vamos comemorar a prisão do Bolsonaro, não sei o que lá, conseguimos. E tirando o pessoal que acha que o Bolsonaro acabou com essa história. Não, agora o Bolsonaro acabou, Bolsonaro ex-presidiário, não sei o que lá. Esse pessoal que está iludido com essa coisa, você está só escancarando aqui o que todo mundo está vendo. Esse tribunal foi um tribunal de exceção. Não há justificativa para manter o Bolsonaro preso. Aqui, ó, o debate sobre até onde Moraes e o Supremo falharam é importante e ainda durará muito tempo. Decisões monocráticas e de ofício, sem ouvir previamente o Ministério Público, prisões preventivas por meses, sem acusação formal, a morte do Clezão, a morte na cadeia de um réu que poderia ter ido para casa de tornozeleira, a manobra que transferiu a turma e tirou do plenário o julgamento do ex-presidente. Ou seja, ela está listando aqui uma série de coisas que o próprio Luiz Fux colocou no voto dele, que olha, isso é absurdo o que está acontecendo aqui. A gente está fazendo um julgamento de exceção. O STF sequer deveria estar julgando esse caso do Bolsonaro. O Alexandre de Moraes tomou para si esse negócio e decidiu tirar o Bolsonaro da vida política. Não sei por quê, porque incentivado pelas pessoas que diziam que não pode. Bolsonaro não pode. O problema é que isso é mera perseguição da esquerda, porque a esquerda não consegue mais conquistar corações e mentes das pessoas. Ele está fazendo, o Alexandre de Moraes está repetindo ipsis literis, está repetindo passo a passo o que fizeram os militares em 64. A esquerda estava crescendo naquela época, conseguiria dar um golpe? Não, não conseguiria dar um golpe, tanto não conseguiria que o próprio exército não deu o golpe ao contrário. Mas a esquerda estava crescendo naquela época. E os militares interromperam isso porque não queriam a esquerda crescendo. E muita gente fala assim, não, mas tem que agradecer, Peter, porque senão a gente poderia estar chegando em Cuba e coisa e tal. Eu não sei se a gente chegaria em Cuba não, tá? O Brasil tem um peso institucional maior do que Cuba. Cuba realmente é um país muito pequeno, coisa e tal. Mas eu concordo, poderia ser ruim e coisa e tal, mas e daí? Adiantou alguma coisa? Porque agora tá repetindo o mesmo erro pro outro lado. A esquerda está no poder já há bastante tempo aqui no Brasil, pelo menos, a minha visão é que os milicos já foram de esquerda. Tá? Então a minha visão é que nunca deixou a esquerda de estar no poder aqui no Brasil. Tudo bem que os milicos eram de centro-esquerda, não era de extrema esquerda como Lula, mas era tudo de esquerda aqui. Depois deles vieram o quê? Sarney, extrema esquerda. O Fernando Henrique Cardoso, centro-esquerda. Ou seja, e depois veio o Lula, extrema esquerda de novo. Ou seja, só esquerda aqui no Brasil, né? Aí quando eles perceberam que eles começaram a perder o controle da situação de novo, não, que tem que parar, que não pode, Bolsonaro não, de jeito nenhum, Bolsonaro não pode. A mesma coisa que falaram do Jango, diga-se de passagem, né? E aí justificaram o golpe do Alexandre de Moraes aqui. Ainda há fios soltos para puxar se porventura mudar o contexto político e jurídico, abrindo espaço para anular o caso como se fez na Lava Jato com sucesso. Ela está admitindo aqui que todo mundo sabe que vai acontecer. O Bolsonaro não vai ficar preso esse tempo todo. Eles tinham a expectativa de conseguir criar o consenso social de que agora não, agora o Bolsonaro acabou, é golpista, não sei o que lá e coisa e tal, e vão falhar redondamente nisso daí, né? Há até uma versão golpista da Vaza Jato com mensagens nada abonadoras sobre reais. Caramba, como assim mensagens nada abonadoras para Moraes? Não, é um escândalo aquilo ali. É uma perseguição óbvia. Mostra que a eleição de 2022... ó, dedão na balança, censurou-se um lado só e não se censurou nada do outro, sob a desculpa de que não, porque as redes sociais têm fake news e não sei o que lá, e a esquerda não fez fake news, não? A esquerda fez um monte de fake news, que o Paulo Guedes ia acabar com o salário mínimo, que não sei o que lá, inventaram um monte de coisa, né? O caso lá das meninas lá da Venezuela, inventaram um monte de coisa, mas essas não paravam, só as fake news da direita. Por quê? Porque só eram essas que incomodavam o establishment, né? Os excessos dele, porém, não tornam menos concreto o golpismo de Bolsonaro. Que golpismo? Bolsonaro, se quisesse, poderia ter tentado um golpe. Ele tentou? Não tentou. Ah, cogitou, ele pensou em dar um golpe. Ué,
Meu amigo, desde quando isso é crime? A Dilma fez a mesma coisa na época do impeachment. Não teve nada de execução, de realmente fazer golpe, né? Ou seja, o que tem é na cabeça desse pessoal. Eles passaram 4 anos acusando o Bolsonaro de golpismo, sendo que o Bolsonaro, em momento algum, tentou golpe. Sempre obedeceu às leis do STF, às decisões do STF. Em momento algum, jogou fora das 4 linhas. Inclusive, muita gente critica ele por isso. Eu não critico, eu acho que ele fez o correto. É isso que tinha que fazer mesmo. Agora, esse pessoal está percebendo o problema, né? Da mesma forma que desvio dos Moro não apagam a corrupção revelada pela Lava Jato. Não, né? Mas o Lula está lá, né? Na presidência da República, né? E vocês ajudaram a botar ele lá, né? Botaram o corrupto na presidência da República. Vocês da Globo ajudaram a isso. O que deveria preocupar é o que o Supremo fez com o salvo-conduto recebido. O inquérito das fake news ou do fim do mundo é simbólico. Foi aberto de ofício com o Toffoli como formado com a reportagem a respeito da investigação. Tá vendo? Eles sabem, cara. Eles sabem exatamente por que foi toda essa perseguição contra o Bolsonaro. Foi porque justamente eles não queriam perseguir o Bolsonaro, eles queriam perseguir o pessoal que estava caçando a corrupção da esquerda. É isso que tinha que acabar. Eles querem de volta a corrupção da esquerda. Né? E aí fizeram esse negócio, ou seja, tá mais do que claro que essa perseguição ao Bolsonaro foi a perseguição porque eles queriam abafar o escândalo do STF e fizeram esse negócio todo e a imprensa bateu palma. Não, parabéns, é isso daí, muito bom, olha só. Na origem nada tinha a ver com o Bolsonaro, com o passar do tempo, por quê? Porque deram poder pro Alexandre de Moraes para ele fazer o que ele quiser, ele fez o que o PSDB queria, que é acabar com o Bolsonaro, ou tentar acabar, eles acham que acabaram com o Bolsonaro, né? Mas não acabaram, né? Ou seja, vitaminado pelo combate ao golpismo, em agosto de 2023, os ministros mudaram as regras para permitir que juízes de todo o país atuassem em processos de escritório de advocacia dos seus parentes. Um liberou geral para a promiscuidade do judiciário. Agora vocês entenderam, né? Ou seja, eles inventaram esse negócio de golpe, que só existe na cabeça deles e de vocês, da esquerda, para poder justamente favorecer a corrupção. E fizeram isso lindamente, e vocês aplaudindo, como se fosse Bolsonaro que deu o golpe. Não, gente, quem deu o golpe foi o Alexandre de Moraes. Olha aqui o que vocês estão dizendo, vocês estão falando isso. Eles deram o golpe para favorecer a corrupção no Brasil, né? Aqui, ó, enfim, eles colocam aqui, o que eles continuam é isso, criticando pra caramba o STF, dizendo que um monte de coisa errada, não sei o que lá. Mas a prisão do Bolsonaro valeu, a prisão do Bolsonaro foi o que precisava e agora tá tudo bem, né? Agora, protegidos pela capa de heróis da democracia, os Supremos foram aos poucos derrubando os controles para se tornar intocáveis. Claro que mais comedimento seria muito bem-vindo, mas acreditar que isso ocorrerá sem custo equivaleria a comprar essa altura o CDB do Master. Pois é, graças a vocês, né? Que justificaram tirar um candidato da oposição, um candidato que não deu golpe algum, que ao contrário, poderia ter dado e não deu, escolheu não dar, tirar ele do jogo político agora para vocês salvar a democracia. E agora vocês criaram um monstro que manda, inclusive, no Lula de vocês. Estão chateados com isso, né? A gente sabe que é isso que eles estão chateados. Estão chateados porque viram que o Alexandre de Moraes tem mais poder que o Lula nesse momento. E vou te falar, eu tô achando que o Messias não passa exatamente por causa do Alexandre de Moraes. Aqui, ó, outra coisa curiosa, aqui a Daniela Caldalonga está falando aqui sobre a recomendação de que os ministros do STF brigaram com Lula porque o Lula falou que elogiou a prisão do Bolsonaro e não deveria, porque isso é um caso muito politizado e não sei o que lá. Olha como é que tá estranha essa história, olha como é que esse pessoal tá brigando. Estão brigando por quê? Porque eles perceberam o tamanho do monstro que eles criaram. E pior, eles vão perceber muito em breve que eles acham que resolveram o problema do Bolsonaro. Agora o Bolsonaro acabou, o Bolsonaro já era, não vai ter mais Bolsonaro. Eles vão descobrir muito rapidamente que não vai ter Bolsonaro sim. Bolsonaro mal começou a carreira política do Bolsonaro na política brasileira. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.